Minha sogra me proibiu de ir na viagem que eu estava pagando porque era só para familiares, mas meu cartão ficou ofendido e a deixou presa no meio da viagem sem um centavo. Eu tenho 44 anos, estou casado há 15 anos com minha esposa Meg, de 39 anos. Temos 2 filhos de 13 e 10 anos. Somos um casal estável, sem grandes conflitos dentro da relação, mas sim externos. Se tem algo que sempre foi um problema constante no nosso relacionamento é minha sogra, Mara, de 59 anos. Ela é um caso à parte, e não digo isso de brincadeira. Não é de hoje. Isso começou praticamente desde o dia em que a conheci. Mara está em uma cruzada silenciosa, e às vezes nem tanto, para deixar claro que eu posso estar casado com a filha dela, mas não sou parte da família e nunca serei. Ela é daquelas pessoas extremamente críticas, escondida atrás de uma fachada polida e uma falsa cortesia. Cada interação com ela parece andar sobre um piso de vidro fino acima de um poço de ácido cheio de tubarões geneticamente modificados para te devorar e não serem derretidos pelo líquido. Um passo em falso e você cai para uma morte dolorosa. Mas, claro, uma morte passivo-agressiva. Ela me compara com meu sogro, que obviamente é mais bem-sucedido do que eu. Meu sogro trabalhava no governo. A irmã de Mara também trabalha no governo. Então, na cabeça dela, um trabalho respeitável é ser advogado, médico, militar. Qualquer outra coisa não tem dignidade suficiente. Além disso, eu não venho de uma família de empresários, nem tenho herança familiar, então também não sou rico. Basicamente, sou um perdedor aos olhos dela porque não tenho US$ 10.000 sobrando em casa, que seria o necessário para a filha dela estar bem cuidada e mimada. Essa não é a realidade, a de que sou um perdedor. Embora seja verdade que eu não tenho US$ 10.000 sobrando, tenho casa própria, que comprei com minha esposa, um carro decente e levo uma vida responsável. Para qualquer sogra, isso seria suficiente, menos para minha. Apesar disso, Mara deixou claro que sou apenas mediano e deixou que sua opinião se infiltrasse em tudo. Acho que a única razão do meu casamento ter sobrevivido até agora é porque eles moravam em outro estado, e quando nos víamos em ocasiões especiais, Meg me implorava para engolir o orgulho e manter a paz. Então, de algum jeito, venho sorrindo diante das provas de fé que minha sogra me lança, enquanto por dentro fico pensando quanto tempo de vida ainda resta para ela. Gosto de fazer estimativas mentais, mas juro que um dia vou criar um modelo matemático mais preciso possível. Deixo claro, é só a Mara que pensa assim. Meu sogro e minha cunhada são pessoas muito gentis e alheias ao drama. Sempre saíram em minha defesa e tentaram acalmar a situação. Mas Mara é uma mulher controladora, imprevisível. Se algo não for do jeito dela, ela faz questão que todos saibam e que todo mundo corra para consertar. Para manter a paz. Meu pobre e infeliz sogro aguentou isso a vida toda. Algumas pessoas têm olheiras pela idade, estresse ou alimentação. Meu sogro parece não dormir há 3 décadas. Mas minha teoria é que isso se deve a ter dividido a cama com minha sogra, ou sarcófago, caso ela precise de algo especial para dormir. Este ano, meus sogros se aposentaram e voltaram para nossa cidade. Já tinham construído uma casa de aposentadoria aqui. O departamento dele fez uma grande despedida, até fui, e ele parecia ser muito respeitado no trabalho. Depois da festa, Mara teve a ideia de fazer uma viagem em família para a Itália para comemorar a aposentadoria do marido. Nossos filhos tinham um acampamento de verão na mesma época. Meg e eu pensamos que seria uma boa oportunidade para férias. Fazia tempo que não tirávamos férias de verdade. Achei uma ótima ideia e fiquei mais do que feliz em assumir isso como um presente para a família. Falei para Meg que cobriria voos e hotéis, como um gesto de boa vontade. Recebi um bônus trimestral que incluía despesas de viagem e hotel, e vinha acumulando há um tempo. Então pensei, por que não usar agora? Todos pareciam animados, menos Mara. Não disse nada diretamente, mas tinha aquela expressão de desagrado. Perguntei se estava tudo bem. Ela disse que sim. Ok. Voltamos para casa. Meg e eu começamos a planejar o itinerário.
Fiz as reservas e mandei os detalhes no grupo da família. Todos estavam animados com os hotéis e atividades que reservei, menos Mara. Qualquer um que conheça Mara sabe. Se ela está calada, significa que uma tempestade está vindo. Então, 2 dias antes da viagem, apareceu na nossa casa sem avisar. Muito estranho, porque nunca vem sozinha, sem meu sogro, e sempre liga antes. Pelo menos ela é tipo aqueles gatos com sino no pescoço. Para não te pegar de surpresa, deixei ela entrar e avisei Meg. Fui pro quarto porque, já sabe, prefiro manter distância. Então Mara me chamou e disse que veio falar comigo. Meg rapidamente nos deixou a sós. Eu estava com medo, muito medo. Parecia que tinham me trancado na jaula do leão sem instruções. Dada minha história com Mara, nem preciso dizer que não estava confortável. Ela começou dizendo que se preocupava que eu me sentisse deslocado na viagem. Perguntei o que queria dizer com isso. Ela disse, hesitante, que talvez fosse melhor se essa viagem fosse só para a família. Perguntei se eu não era família. Sou o marido da sua filha. Está dizendo que genro não é família? Ela se defendeu dizendo que se referia à família núcleo. Ela, sogro e as filhas. Chamei Meg e perguntei se sabia disso. Ela admitiu, meio envergonhada, que sim, mas que não queria se meter. Mara repreendeu Meg por ser passiva e disse: eu tenho pedido para você contar, mas você não tem coragem. Qual o problema de querermos férias privadas? Não podemos passar tempo com nossas filhas? Engoli a raiva e disse: claro, tenha uma boa viagem. Já estava irritado e não queria dizer algo inapropriado pela idade dela. Não queria que morresse de infarto e eu tivesse que lidar com papelório depois. Então fui pro quarto. Ouvi Mara sair pouco depois. Meg veio me acalmar. Tentou amenizar dizendo que Mara só queria tempo com as filhas e o marido. Papai está aposentado, envelhecendo. Talvez mamãe queira ter férias com a gente para lembrar os velhos tempos de quando éramos crianças, disse. Talvez você possa deixar passar por todos. Perguntei se ela realmente queria que eu não fosse, ou dizia isso só pela mãe. Ela hesitou, disse que talvez fosse mais fácil manter a paz. Não tinha interesse em ir nem pagar por uma viagem onde claramente não me queriam. Mas ouvir isso da minha esposa doía mais. Disse que estava tudo bem, se não me queriam lá, eu ficaria. Ela minimizou, depois tentou me animar cozinhando meus pratos favoritos, me abraçando na cama, sendo doce e romântica, mas não me abalou. Cancelei minha passagem e também a suíte com vista para a torre que havia reservado para nós em Paris, as casas flutuantes em Veneza e as outras hospedagens. Se eu não estaria lá, então ela também não. No dia da viagem, ela foi com a família, distribuindo beijos e abraços como se estivesse consolando uma criança chorona com doces. 2 dias depois, enquanto bebiam vinho em Toscana ou sei lá onde, cancelei todas as reservas restantes da viagem. Faltavam uns 10 dias, hotéis, guias turísticos, até as passagens de volta. Não só isso, bloqueei o cartão que ela levou, que era adicional do meu SIM, tinha limite no cartão, que ela planejava usar para comida e passeios, e que convenientemente levou. Não impedi quando pegou da gaveta e pôs na bolsa bem na minha frente. Eu sabia o que fazer. Não ia engolir milhares de euros de despesas sendo tratado como estranho. Se eu não era suficiente como família para ir, meu cartão também não era para pagar. Não demorou para começar o caos. 4 da manhã no meu fuso, meu telefone explodiu com chamadas da Meg, mensagens da irmã dela, até uma da própria Mara. Tenho certeza que ela achou que foi vingança, e estava absolutamente certa. No terceiro dia, quando foram para Florença e tentaram fazer check-in no hotel, descobriram que a reserva estava cancelada. Tentaram reservar ali mesmo, mas o hotel estava lotado. Talvez tenham procurado outro com vaga. Quando minha querida esposa tentou pagar com cartão, foi recusado. Imediatamente recebi notificação. Os outros provavelmente juntaram dinheiro para reservar. Nada era como imaginaram. Tiveram que pagar os jantares chiques, que seriam no meu cartão,
Sessões de spa gratuitas, guias turísticos e outras atividades. Nada existia mais. Um tour parou na introdução porque o pagamento não passou. Meg entrou em pânico. Precisaram pedir ajuda a um amigo distante que morava em Florença para pagar hotel. E Mara acabou ligando para o irmão e sobrinho pedindo dinheiro de emergência. A viagem passou de comer, rezar, amar para $100, rezar, pedir emprestado em menos de 48 horas. Finalmente Meg conseguiu falar comigo e gritou que eu a humilhei. Respondi calmamente. Você deixou claro que eu não era família, então meu cartão também não. Aproveite sua experiência de união familiar. E desliguei. No dia seguinte, o pai dela me ligou. Achei que fosse brigar comigo, mas foi o contrário. Fiquei surpreso. Ele pediu desculpas. Disse que não sabia do plano de me excluir. Mara e Meg armaram tudo sem ele saber, e ele só percebeu na hora, quando não me viu no aeroporto. Disse que, se fosse ele, faria o mesmo. Pareccia cansado e envergonhado. Agradeceu pela intenção original de bancar a viagem e disse que gostaria que eu estivesse lá. Contou que, quando não me viu chegando com Meg, perguntou por mim, e disseram que eu tinha tido uma emergência no trabalho. Disseram o mesmo para a irmã dele, que foi à viagem com o namorado. Detalhe: Mara não ligou para ele ir, porque era filho de empresário rico, com herança. O mais revoltante: minha esposa também não protestou porque o namorado da irmã era bem-vindo, mas o próprio marido, que pagava a viagem, não. Perguntei por que esse cara rico não bancou tudo quando deu errado, mas claro, por que faria isso? Segundo meu sogro, depois fiquei sabendo, ele falou para a namorada: seus pais não são minha responsabilidade. Posso te ajudar se pedir, mas não a todos. Um dia antes da viagem, minha cunhada anunciou no grupo que o namorado ia junto. Ninguém falou nada. Ele fez todas as reservas por fora. Não tinha problema com ele e nem o conhecia. Naquele ponto. Nem estava mais com raiva, só esperando minha vingança dar certo. E deu. Só custou algumas milhas do cartão, e foi o melhor investimento de todos. Quando minha cunhada e sogro perguntaram para Meg por que eu cancelei tudo e bloqueei o cartão, ela contou a verdade. Culpa da Mara. Admitiu que me pediu para ficar para evitar conflito. Foi quando o sogro me ligou para pedir desculpas. Na mesma noite, minha cunhada me escreveu à parte e disse que fiz bem. Mara foi insuportável a viagem toda, controlando e culpando todos pelo desastre financeiro. Na verdade, foi até engraçado. Ela mereceu. No quarto dia, minha cunhada e o namorado avisaram que iam se separar do grupo, porque Mara era um pesadelo, e Meg ficou sozinha com Mara e o sogro. Ela não levou todos os cartões. Afinal, para quê, se tinha o do marido? O que levou acabou em 2 dias. O mesmo aconteceu com Mara e sogro. Só tinham dinheiro vivo para lembrancinhas e pequenas compras. Achavam que estava tudo pago e, se precisasse, o namorado rico ia ajudar. Ele não pagou nem um jantar. O sogro explodiu com Meg e Mara e ordenou que salvassem a viagem ou ele pegaria o primeiro voo de volta. Meg e Mara conseguiram pedir emprestado para amigos e parentes para salvar o passeio pelo sogro. O maior caos veio quando chegaram no aeroporto para embarcar. Foram barrados porque as passagens estavam canceladas. Ingênuos demais para achar que eu deixaria barato. Tiveram que pedir dinheiro emprestado e comprar passagem na hora, muito mais caro do que antes. O namorado da cunhada ficou furioso e disse que ela devia se afastar da mãe tóxica, e falou isso na frente da Mara. De algum jeito, conseguiram voltar. Meg está furiosa comigo desde então. Entrou brava em casa, gritou que eu devia ter avisado das cancelas para que pudessem se preparar. Disse: não te deixamos no aeroporto, avisamos com antecedência e com motivo válido, você fez a gente mendigar em outro país. Eu respondi: não vou cair no papel de vítima. Vocês buscaram isso. E que desculpa você tem pro namorado da sua irmã ser bem-vindo, mas eu não. Sou genro há 15 anos, por que não protestou? Por que não se posicionou quando sua mãe me excluiu? E a tal da união familiar e memórias de infância? Ela não respondeu,
Foi pro quarto em silêncio. Mas aí não pararam as surpresas. Sobre a cama estavam os papéis do divórcio. Eu conheço minha esposa e sei para onde ela vai depois de discussão. Então sabia que ia encontrar os papéis assim que confrontasse tudo. Agora estamos morando juntos, porque não pretendo sair da minha casa. Ela já tentou se desculpar, mas desculpas não bastam. 15 anos de desrespeito da mãe dela, e nunca fez nada. Agora isso foi a gota d'água. Para ela estava tudo bem me deixar de fora da viagem que eu pagava. Para mim, está tudo bem o divórcio então. Edição para responder algumas perguntas. Por que eu estava disposto a viajar com minha sogra, se não a suporto? Bom, não pretendia passar muito tempo com ela. Ia ficar afastado e curtir férias com minha esposa. Gosto do meu sogro e da cunhada, por isso pagava a viagem por eles. Quando descobri que não fui convidado, achei que eles sabiam, então não liguei de ser dano colateral. Depois de saber a verdade, quero resolver devolvendo dinheiro, pelo menos para quem me considerava família. E quanto a quem acha que eu devia cancelar tudo, inclusive as passagens de ida, qual a graça disso? Custou algumas milhas e me deu uma vingança muito maior. Atualização 1. Então, já se passaram 2 semanas desde que voltaram da Itália. Megan e eu estamos trabalhando no divórcio. Na verdade, os advogados estão. Ela segue magoada e envergonhada, mas acho que no fundo até ela sabe que errou feio. Como mencionei, no começo quase não falávamos, só ela pedindo desculpas. Ela andava pela casa, mas morávamos juntos pelo bem da cordialidade. Agora, a manipulação emocional está a todo vapor. Dizia coisas como só queria manter a paz ou você realmente me fez passar vergonha na frente da minha família e não é justo se divorciar por isso. Respondi sem rodeios. Essa última frase é exatamente o motivo do divórcio. Não sou caixa eletrônico, sou seu marido. Se você não me defende quando sua mãe me desrespeita, não espere que minha carteira te defenda. Não gostou de ouvir isso, mas a verdade nem sempre é doce. Faço uma pausa para quem diz que eu deveria sair de casa já que estou pedindo divórcio, ou só fico porque quero consertar as coisas. Por que sair e pagar hotel ou dormir no sofá de outro? Essa também é minha casa. Não dormimos juntos, não dividimos quarto, e já ofereci para minha esposa sair. Ela disse que não. O divórcio segue, mesmo convivendo. Durante esse tempo todo, Mara ficou em silêncio total, não falou mais comigo. É como se o golpe no focinho da cachorra má tivesse funcionado. Aparentemente acha que sou emocionalmente instável. Irônico vindo da rainha da instabilidade emocional. Este domingo, recebemos convite para jantar da minha cunhada, dizendo ser um agradecimento por eu ter financiado a viagem. Pelo menos ela teve passagem de ida e 2 noites de hotel grátis. Não aceitei e avisei a cunhada que estou me divorciando da irmã, mas o jantar rolou mesmo assim, como jantar em família. Conversei com o sogro e a cunhada sobre devolver o dinheiro, mas disseram que não precisa. Querem contribuir para minha lição contra minha sogra e esposa, logo ex-sogra e ex-esposa. Mas não ir ao jantar não impede de saber das coisas. Que tipo de ópio eu seria se não trouxesse todas as informações nas atualizações? Mara, deixa eu te responder. Não seria dos melhores. Aqui está o que aconteceu. Segundo relatos da cunhada e sogro, Mara entrou com um sorriso mais falso que o dinheiro pode comprar. Quer dizer, que o Botox pode comprar. Falso como político beijando o bebê. O jantar foi, no mínimo, desconfortável. No meio da comida, o sogro puxou o assunto da viagem. Disse que eu paguei as passagens de ida, então pelo menos me deviam isso. Mara explodiu. Não vamos fingir que ele fez algo nobre. Usou dinheiro como arma para controlar a viagem. Minha cunhada quase engasgou com o vinho. Ué, você disse que ele não era família, devia ficar em casa, mas pro meu namorado não falou nada. Parece justo? Se ele estava pagando, era só ter ficado quieta e aproveitado. Mordeu a mão que te alimenta, agora se vira, tá morrendo de fome. A mãe olhou desconfortável e respondeu, mas ele disse que era presente. Presentes não têm condições. O sogro respondeu, verdade, presentes não têm condição,
mas também não vem com exigência do tipo não venha porque não é da família de verdade. Isso é só bom senso, coisa que você não tem. Ela ficou vermelha como um tomate. Tentou inverter dizendo que eu era manipulador emocional, abusivo com dinheiro e que fazia o mesmo com a filha, por isso eu estava me divorciando dela. Minha cunhada falou a verdade. Você ouve a si mesma? Vocês excluíram ele das férias que ele pagava e esperavam que ficasse em casa enquanto gastavam o dinheiro dele como se fosse monopólio. Ela tentou mudar de assunto, dizendo que esse não era o ponto, que prometia uma viagem e não estava cumprindo, mas a cunhada não deixou. Mãe, se tratou ele como não sendo da família, foi horrível. Até meu namorado não aguenta você. Pediu que eu me afastasse. Isso calou Mara. O resto da janta foi em silêncio. Mara saiu logo depois, dizendo estar com dor de cabeça. O sogro ficou e, quando me ligou para contar, pediu desculpa, pela terceira vez, acho. Disse não acreditar que Mara foi tão longe, e contou, embora seja loucura, que durante a viagem Mara tentou se exibir para uns locais, dizendo que organizou a viagem de luxo graças à habilidade de orçamento. Senhora, foi meu cartão que pagou, não sua habilidade financeira. O nível de delírio é inacreditável. Rimos bastante. Mara é difícil de quebrar. Mesmo todo mundo dizendo quão narcisista foi, ela não aceita que errou. Está num limbo estranho. A cabeça acha que está certa, mas a boca não sabe justificar. Em vez disso, me mandou uma mensagem enorme dizendo que, além de arruinar a viagem, agora estou usando minha esposa para me vingar. Pois é, estou usando minha esposa para me vingar porque ela também não pediu algo absurdo e foi ingrata. Sobre comentários dizendo que eu não deveria me divorciar agora, mas tentar salvar o casamento. Amadureçam. Olá, sou homem de meia idade, casado há 15 anos, 2 filhos. Não me diga o que fazer. O que devo fazer com uma esposa que me trata assim? Beijar os pés dela? Enfim, estou tranquilo, mantenho minha paz, dignidade e não me arrependo um segundo do que fiz. Foi meio injusto com a cunhada e sogro? Foi, mas já resolvi com eles. Isso é o que importa. Obrigado pelo apoio, comentários, mensagens e sugestões de vingança, especialmente as mais mesquinhas, que foram ouro puro. Atualização 2. Muito bem, segurem-se. Já faz cerca de 2 meses desde a volta da viagem e Mara segue em queda livre, como vilã de novela ruim que acabou de perceber que perdeu o controle. Falta só derreter como bruxa molhada. Não esperava que ela pedisse desculpa ou achasse bom senso, mas não achei que fosse ficar ainda mais louca. Ela dobrou a aposta mais do que viciada em blackjack jogando com ficha emprestada. Primeiro tentou o caminho de mártir. Mandou uma mensagem dramática no grupo da família, do qual, ironicamente, ainda faço parte, mesmo não sendo família, supostamente, chorando porque está cheia de dívidas agora que tem que devolver o dinheiro dos parentes que emprestaram, e ao que parece o sogro não quer arcar com isso. Vai sair dos próprios fundos da Mara, então estava chorando aos 4 ventos. Não que eu tenha ouvido, mas as mensagens eram frases compreensíveis misturadas a choros. Só deixei ela desabafar e depois mandei emojis rindo, daquele chorando de rir, para combinar. Depois, minha sogra saiu do grupo. Mandou um advogado me enviar carta de cessa e desista por assédio, alegando que meus emojis sorridentes eram assédio cibernético. Meu advogado disse para nem responder, só não mandar mais nada para ela. Meg também não pretende responder. Depois, ela liga para Meg quando sabe que estou em casa e pede para colocar no viva voz para eu ouvir. Basicamente, reclama de mim com minha quase ex-esposa, e Meg só concorda. Até pouco tempo eu não era nada para minha sogra, mas agora ela usa todo o tempo tentando me prejudicar. Não sei como, mas tenta. Engraçado que não consegue nada. Não bate com o que sempre disse sobre Meg. Ela era minha esposa, mas agora faz menos para me atacar ou para ser perdoada do que a própria mãe. Quem ler isso sem contexto vai achar que meu relacionamento foi com minha sogra, Deus me livre, em vez de com minha esposa. O resto, como o divórcio, segue.
Falta acertar a guarda dos filhos, que, apesar do desastre, estão meio alheios. A ideia é guarda compartilhada, e deve ser isso mesmo, a menos que ela fique mesquinha e queira brigar. Mas é difícil conseguir. Temos câmeras em casa caso tente algo. Atualização 3. Já estou divorciado da minha esposa. Apesar do choro de quem insiste em terapia de casal, tem ações nisso ou são profissionais do ramo? Não entendo. Não vejo motivo para lutar por um casamento em que sou segunda, terceira, talvez quarta prioridade para minha esposa. A guarda ficou 50-50, o que está ok, e ela finalmente me pagou minha parte da casa para ficar com ela. Já me mudei para outro lugar. Em termos de divórcio, tudo saiu bem. Sei que essas coisas podem azedar rápido, mas ruim mesmo está para minha sogra. Meu ex-sogro finalmente decidiu se divorciar dela. Ele me ligou para dizer que não trabalhou a vida toda para, ao se aposentar, ter que aturá-la. Mara quer que a dívida com os parentes entre no divórcio, mas o advogado do ex-sogro disse nem sonhando. Isso é dívida só dela e ele não vai pagar. Mara também buscou apoio da minha ex-cunhada, mas recebeu a mesma resposta. Ninguém vai pagar aquela viagem além dela, e sei que isso deve doer muito. A única que não teve divórcio é a ex-cunhada, porque não é casada e segue com o namorado que levou a viagem. Isso é tudo que tenho de atualização por enquanto. Edição. Pediram atualização sobre o divórcio da ex-sogra, se já foi oficializado. Não. Ele não teve que pagar a dívida. Não sei se Mara já pagou ou não. É dívida entre parentes, não contrato legal, embora ela quisesse que ele arcasse também.